É um prazer estar aqui de novo com vocês. Agradeço a Marina, Thiago pelo convite. Eu amo ministrar para os jovens, adolescentes também, porque eu acredito na sua geração, amém? Eu sou de uma geração que antecedeu você, mas estamos numa transição de gerações. Quantos estão vendo isso depois da pandemia? Diga amém. Nós estamos tendo acesso a muita coisa, e às vezes a gente, nesse período de oferta, a gente não é só confrontado, porque a nossa mente está sempre sendo corrigida por um caminho totalmente distante daquilo que a palavra de Deus tem como princípio. E como Marina disse aqui, quem é salvo por Jesus terá um coração generoso, amém? Isso é uma prática. E eu gostaria de também apresentar, pastor Davi, fica de pé, ministro de louvor da igreja Família Apostólica do Avanço, e aqui no Tucuruvi. Guilherme faz parte do House dos Jovens, fica de pé, Gui. Casado, homem de Deus, está com a gente também, veio hoje. É muito bom rever vocês, gente, amém? Eu queria ler um texto da palavra de Deus com você, que está em Salmo 119, verso 88. Eu vou no tema que foi proposto ao evento. Eu sei que vocês vieram de um acampamento aí, faz barulho você que foi para o acampamento aí, diga amém. Ouviram sobre o Espírito Santo, sobre dons, e eu queria continuar pondo lenha na fogueira, amém? E eu gostaria de ler com você Salmo 119, uma adoração muito gostosa a gente está tendo hoje aqui, e eu acredito nessa palavra para esse tema, e além da palavra que foi me dada, eu tenho uma palavra profética para a igreja Lagoinha aqui, amém? Nos 4 anos, pastor Renan depois, eu queria deixar essa palavra profética para vocês, específica dos 4 anos, bem curta, uma coisa que eu li essa madrugada e pedi para que o senhor falasse também com a igreja, além do tema de hoje com os jovens e adolescentes, amém? Eu queria ler com você Salmo 119, então eu vou tentar ser breve na palavra para a gente construir aqui a cultura de entendimento da palavra, amém? Salmo 119, verso 88, diz assim: vivifica-me conforme o teu amor, para que eu guarde e testemunhos da tua boca. Leia o verso de número 107 agora comigo, no mesmo Salmo 119, agora o verso 107, diz assim: estou muito angustiado, vivifica-me, Senhor, conforme a tua palavra. Agora pula um pouquinho mais para o Salmo 119 ainda, no verso 154, diz assim: advoga minha causa, defenda-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Pode sentar, gente. Por que eu li esses 3 textos de Salmo? Falar de reavivamento. O que seria então um reavivamento? Ou avivamento? Efeito de renovação, dar a vida outra vez. Não só isso, tornar vivo aquilo que estava morto. Você percebeu comigo na leitura que o salmista, ele pede para que o Senhor vivifique ele. É exatamente esse despertar que Deus deseja no nosso coração todos os dias. Como nós ouvimos aqui na nossa vida ordinária, no nosso dia a dia, o que mais muitas das vezes eu aconselho casais e jovens é que eles falam: pastor, eu não tenho uma disciplina como eu gostaria nas coisas espirituais. E geralmente a gente pré-pronto começa a ouvir aquilo e fala: olha, então você precisa moldar a sua mente a ter esse hábito, essa disciplina. E estudando um pouco mais, eu percebi que o problema da nossa geração não é ter disciplina, porque você tem disciplina para tomar banho, você tem disciplina para escolher a sua roupa, você tem disciplina para fazer o seu trabalho, as necessidades do dia. O que precisa ser mudado na sua vida é a liturgia, é o que antecede a disciplina. Ou seja, antes de eu emagrecer, eu estava com 130 quilos, eu perdi 25 quilos em 3 meses. Por que foi importante? Porque minha saúde estava sendo afetada, e não foi por causa de vaidade nenhuma. O médico falou: você emagrece ou você vai antecipar doenças que não precisava. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu precisava mudar, como a gente ouviu, uma renovação na minha liturgia espiritual.
É que nem no livro de Malaquias, quando o povo oferece sacrifício, e Deus fala assim: eu não quero o seu sacrifício, eu quero que vocês venham a mim com arrependimento. Ou seja, a mudança primeiro é na motivação. O que precisa ser mudado, e eu creio que Deus vai nos dar essa vivificação, esse renovo hoje, é na liturgia ordinária nossa. O que precisa ser mudado na minha vida, não é ter uma disciplina com a academia, não é ter disciplina da dieta, é uma disciplina litúrgica mesmo. Ou seja, eu levantar na segunda-feira, eu olhar para o meu prato e decidir: tem muita coisa que eu preciso jejuar, e eu não vou comer hoje, porque eu vou reservar esse tempo. Isso são doses de sabedoria. Deus quer nos dar um espírito de sabedoria hoje, que Efésios diz. Deus nos deu um espírito de sabedoria e da revelação do conhecimento de Cristo. Doses de sabedoria só vem quando você decide mudar a sua liturgia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, a palavra de Deus veio para nós hoje no Salmo 119, tanto o verso 88, 107, 54, você percebe que a primeira coisa que o salmista pede é uma renovação no amor de Deus. Ele não pede uma renovação em outra coisa. Ele diz: vivifica-me no seu amor. O segundo pedido do salmista, ele diz: Senhor, não vivifica só no seu amor, vivifica-me na sua palavra. E no verso 154 ele diz: Senhor, não só vivifica-me no seu amor, na sua palavra, vivifica-me na sua promessa. Quando o avivamento vem, Deus renova essas três coisas na igreja. Deus renova o amor da igreja. Deus renova o amor, não pelas coisas de Deus, mas pela pessoa de Deus, pela sua presença. É por isso que o avivamento sempre vem na história, sempre vem em períodos caóticos. Avivamento não vem em um bar, avivamento vem para o povo de Deus, porque o povo de Deus tem o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 17, o apóstolo João escreve dizendo: vocês têm o Espírito Santo, porque ele habita em vós e estará convosco. Mas ele, lá no versículo, no trecho ele diz: o mundo não pode receber, porque quem tem o Espírito Santo é a igreja. A igreja precisa ter avivamento, porque avivamento não é uma obra divina, é uma obra extraordinária que Deus faz no povo dele. Quando Deus derrama o seu amor, Ele derrama para avivar o seu povo na condição do relacionamento. Eu não sei, mas muitas vezes eu paro para pensar, nós estamos vivendo um período de muito tédio, sabe, tédio espiritual. Eu e você precisamos de um novo profundo. Quantos creem nisso? Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz que o Espírito Santo, ele revela as profundezas de Deus. Deus te deu o Espírito Santo para te levar à profundidade, a relacionamento íntimo. Eu quero um novo profundo nesses dias da minha vida. A grande verdade é que a alma e o espírito, que Paulo diz que nós devemos renovar o homem no espírito interior, porque você é alma e é espírito também. O próprio texto de Paulo em Tessalonicenses capítulo 5, no verso, se eu não me engano, 21, ele diz: santificai-vos corpo, alma e espírito. O corpo a terra um dia vai comer. O que nós precisamos cuidar é da nossa afeição, dos nossos relacionamentos, da maneira como nós recebemos um não ou uma palavra negativa. Porque eu sei, eu estava falando no carro, se eu não lutar a viver renovado no amor de Deus, renovado pela sua palavra, e saber que as promessas de Deus são fiéis e vai se cumprir nas nossas vidas, a rejeição nos destrói. Sabe, se sentir rejeitado é quando você não experimenta o amor de Deus de verdade. A pergunta que eu faço é: você já experimentou o amor de Deus? Porque se você experimentou o amor de Deus, você não pode mais ter carência de algo humano, a não ser da presença de Deus. É diferente eu falar assim: o amor de Deus é saber teologicamente, Deus amou o mundo, mas a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus quer que você experimente o amor dele. O próprio salmista fala, Salmo 27:10, pode teu pai e tua mãe te rejeitar, mas você é adotado por mim como meu filho. Sabe, aquela certeza do sentimento do amor de Deus. Deus quer derramar o seu amor hoje aqui. Eu vejo muitas pessoas que estão dentro da igreja sem descobrir a sua identidade. Você pode estar cantando aqui, talvez fazendo coisas que está cansando você, e Deus hoje te trouxe aqui para renovar o amor dele em você e através de você, aleluia. Sabe, a segunda coisa que eu aprendo é que o salmista fala sobre vivificar a palavra de Deus em nós. A palavra de Deus, ela é a base.
Sem ela não há avivamento. Muitas das vezes a gente olha o texto nos dias de Josias, a Bíblia diz que estava havendo uma reforma, e descobriram que o livro da lei de Moisés estava perdido debaixo da destruição daquela reforma, que o templo havia sido destruído. Então eles estavam reformando sem a palavra de Deus. A única forma de eu perder a palavra de Deus é não praticando ela. Quando eu deixo de praticar a palavra de Deus, não tem como eu ser renovado ou avivado. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Deus quer renovar a paixão pela palavra na sua vida. Sabe de uma coisa? Simplificando, esse culto tem que gerar fome amanhã e depois da manhã em você. Tem que gerar fome de conhecer a palavra de Deus. Vivificar a palavra de Deus é conforme a palavra de Deus, que toda angústia, ele diz, eu estou angustiado. É na palavra de Deus que eu acho conforto, fortalecimento na minha angústia. Alguém está me ouvindo? É na palavra de Deus que a gente encontra a diferença onde esse mundo está de ponta cabeça, todos os princípios. A palavra de Deus será o encaixe para te dar todas as respostas que vocês precisam. Deixa eu dizer uma coisa, foi feita uma pesquisa algum tempo atrás. Brené Brown, o nome dele, um sonoplasta muito famoso. Ele é um homem que capta toda a sonoridade para filmes em Hollywood e musicalidade. Em 1968, esse homem, ele demorava 15 horas para arrancar um som puro para qualquer ilustração que fosse na arte, na cultura e na cinegrafia. Ele tinha que se refugiar e ele demorava 15 horas para captar um som puro, para atingir o emocional num filme, numa arte, numa cultura. Sabe quanto que ele demora hoje nos nossos dias para captar um som puro? 2.000 horas. Nós somos uma geração de barulho. Somos uma geração que não sabe descansar. O próprio salmista fala em Salmo 46:10. A Bíblia diz, aqueitai-vos e saber que sou Deus. Deus está dizendo, fique quieto porque eu cuido de você. Sabe, deixa eu cuidar de você. É a palavra de Deus que está garantindo isso para você. Nós somos uma geração tão barulho que a gente vai, quem faz aqui academia circularmente, sabe, a galera vai com um fone gigante, está ouvindo o som ali, está ouvindo o som da própria academia, ambiente, alguém gritando, alguém pedindo peso. Irmãos, a sonoridade tem destruído a pacificação da paz, que Deus quer te levar para águas tranquilas. Aliás, existe uma lei da poluição sonora, porque o som transmite uma perturbação no seu cérebro. Nós somos uma geração que não sabe mais escutar. Esses dias eu vi um livro e me interessei, que é Obediência é uma droga. Esse era o tema do livro. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que quando obedecemos, todas as bênçãos nos alcançam. E eu não vim aqui filosofar para você, mas eu vim aqui te dar uma palavra. Deus quer renovar o amor dele por você, a palavra dele em você e as promessas que ele te fez na sua vida. A renovação do Espírito tem a ver com isso. É voltar ao primeiro amor. É renovar o caminho que havia sido abandonado, é desfrutar outra hora da intimidade. Avivamento não é inovação, avivamento é volta para Deus. Isso é reavivamento. É quando o mundo está de ponta cabeça. Outro salmo que a gente encontra, Salmo 143:11, diz, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Os demônios não obedecem o seu nome. Você só tem autoridade no nome de Jesus. Deus quer renovar a sua autoridade no mundo espiritual. Deus quer renovar a igreja para ter autoridade. Ele diz, por amor à tua justiça, tira a minha alma da angústia. Hoje a gente encontra crentes depressivos, carentes, porque na verdade na sua infância, na construção até a adolescência, talvez você foi rejeitado, seu pai e sua mãe não foi alguém de afeto, faltou palavras de afirmação para você, e aí você entra na igreja com esses traumas, e quando o primeiro crise que você sofre na eclésia, é mais ou menos assim, eu estou começando a trabalhar muito, pastor, aí você se desvia de Deus, você se desvia da igreja, você se esfria, e Deus está dizendo, nessa noite eu quero renovar o meu nome na sua vida também, porque você é meu, eu selei você, o meu nome salvou a sua vida, o nome de Jesus.
Sabe, eu quero crer que independente se você é uma diarista, um frentista de um posto, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, mas você vai ser alguém quente, cheio do Espírito Santo, que não vai se desviar, você vai continuar firme no Senhor. Irmãos, a pergunta é, o que Paulo viu ao ponto de ser degolado? Apóstolos que foram queimados, vivos, e cantavam louvores, o que eles viram que hoje nós não estamos vendo mais. Qual foi a entrega desses homens? O avivamento não é um evento produzido por homens. O avivamento é uma mudança de Deus que Ele opera sobre a vida de um homem. Ou seja, eu lembro de um texto de Lucas capítulo 7, no verso 16, que diz: grande temor tomou conta da multidão, e louvavam a Deus dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós. Repete comigo: um profeta, chamado Jesus, se levantou sobre nós. A viúva de Naim perde seu filho, perde o marido, ela está indo levar o menino para ser enterrado fora da cidade. Na porta da cidade, no limiar, ela encontra Jesus, e Jesus ressuscita o filho dela. Sabe, o alvoroço foi tanto que a Bíblia diz assim, ó, repete comigo: hoje, mais alto para acordar Caeiras, hoje, Deus visitou o seu povo. É isso que é avivamento, é uma visitação de Deus ao seu povo. Deus quer visitar o seu povo. Isso é avivamento, é Deus visitando o seu povo. Não é Deus visitando uma mulher com necessidade, é quando uma cidade é impactada pela presença. E sabe qual a importância do avivamento? Avivamento não é apenas uma obra divina, como eu disse, é Deus transformando vale de ossos secos em um grande exército. É Deus pegando a sua vida, e olha para mim, você não precisa mais adorar com culpa. Às vezes você entra para aquela porta, todo mundo vê você cantando, você está aqui, mas a solidão tem sido sua amiga. Deus quer curar você, Deus quer ser seu parceiro, seu amigo, aonde você abre seu coração. Deus não te pune, cara, quando você deixa de orar. Hoje eu não orei, hoje eu não li a Bíblia, porque talvez a única forma que você tinha humana era de um pai que punia você quando você não fazia as coisas, e você transfere isso para Deus agora. Você se cobra. A pergunta é: você se melhora sem o sangue de Jesus? Você não precisa mais do sangue de Jesus, isso é legalismo. O sangue de Jesus é para pecadores como nós. É quando eu sei que eu não consigo me limpar sozinho. E hoje nós estamos no sábado de aleluia. Alguém está me ouvindo? Aleluia! Levante a sua mão. O sangue de Jesus está disponível para lavar você, para libertar você. Ele vai fazer a expiação pelo seu pecado, Ele vai transformar. Essa é uma noite de Deus revelar o amor dEle, a graça dEle, a palavra dEle, as promessas dEle e o nome dEle sobre a igreja. Você pode adorar glorificando ao Senhor. Sabe, Deus arranca do seu povo o vale da sombra da morte e leva seu povo a experimentar a vida plena. Isso é avivamento. É Deus olhando para a necessidade. Sabe, tem semana que eu estou que nem a bem-aventurança que diz: os pobres de espírito. Pobre de espírito não tem a ver com pobreza no sentido material, tem a ver com alguém que está necessitando muito de Deus. Alguém me ouviu? Eu não consigo me melhorar sozinho. As coisas têm nos distraído. A gente precisa de estímulos, a gente não consegue ficar quieto. Como eu iniciei, doses de sabedoria é você acordar e falar assim: hoje eu preciso parar. Ontem eu tive uma opção, ou eu durmo, ou eu busco o que Deus quer falar com a igreja. Eu estou cansado, o dia foi corrido, mas eu vou parar. Eu orei de pé, porque se eu ficasse sentado eu dormia. Eu falei, eu vou orar. Aí depois que eu terminei a oração, eu falei, quantas coisas tinha para orar e eu não orava. Eu preferia dormir. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Deus está te dando doses de sabedoria aqui hoje, para você conduzir a sua vida. Por exemplo, não há pecado você assistir uma série 15 horas de Netflix, mas é uma vida sábia fazer isso? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Será que eu tenho visto e vivido uma vida sábia? Avivamento é quando Deus vivifica o seu povo. Repete comigo: no amor às Escrituras e experimentando um compromisso na oração, firmado numa dinâmica missionária estabelecida pela igreja. Cara, parece que para a gente está tão distante algumas coisas, e Deus está hoje descortinando para nós uma coisa: aonde o Espírito Santo está, Ele desperta o seu povo para viver uma vida de avivamento.
Deus quer avivar seu coração na comunhão. Nós ouvimos aqui na adoração, nós ouvimos aqui na gratidão, no espírito de serviço. Tudo isso é restaurado quando o avivamento acontece. Avivamento não é a gente marcar um culto, colocar, ainda que seja tematicamente. Não estou falando contra o culto, pelo amor de Deus, nós estamos em unidade aqui. Mas a verdade é que isso não se programa, mas o mínimo que a gente tem que ter é como você vai comer. Você não come sem fome. Um culto sem fome é melhor não fazer. Você está me ouvindo bem? Você só come quando tem fome. Você só tem sede e bebe água quando tem sede. Um culto que é firmado em Deus é para Ele. C.S. Lewis diz uma palavra que é interessante. Ele diz: está chegando um culto onde alguém que te perguntar como que foi o culto, você vai falar: eu não sei, porque eu prestei totalmente atenção em Deus, que eu não pude perceber que as pessoas estavam fazendo lá. Sabe, a apresentação tem que acabar. Nós precisamos de viver exatamente, experimentando diariamente esse fogo de Deus. Olha para mim, a cruz não anulou o estilo de vida de oração que a gente precisa ter. Quem ora deixa de pecar, e quem peca deixa de orar. Jesus falou: ora pelo menos 1 hora por dia comigo. Jesus ainda está chamando aqueles que vão ser incendiados hoje aqui, para viver um tempo na sua geração, onde vai ser contrário mesmo. Olha para mim, ainda que no mundo os princípios estejam em trevas, a Bíblia diz em Isaías 61, quando as trevas cobrir a terra, a luz do Senhor vai raiando sobre você, igreja. Quem pode aplaudir, glorificá-lo? Você é luz, você é a resposta. Eu me vejo em Abacuque, leiam comigo, se der para colocar aqui, gente, por gentileza, Abacuque 3:1, indo para o final, porque senão fica cansativo. Abacuque 3:1 diz assim: a oração do profeta Abacuque sobre a forma do cântico, diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama. Olha, diz a palavra, repete comigo: Deus tem uma fama que se espalhou. Quem espalhou a fama de Deus? Os profetas. No Antigo Testamento, quem fazia Deus famoso eram os profetas, cara. Toda a história que se lê na Bíblia é os profetas apresentando a pessoa de Deus. É os sacerdotes executando o serviço no tabernáculo, oferecendo para um Deus vivo. A Bíblia diz, olha aqui, que é interessante que ele diz: me sinto alarmado, me sinto em atenção, me sinto em despertamento. Quando Abacuque ouve a fama de Deus, o que Deus é, o que Ele fez pela história do povo, ele se sente despertado. Aí ele diz: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. É uma das orações muito claras na Antiga Aliança que a gente vê. Outros profetas oraram, mas Abacuque em si ele diz: no meio dos anos, faça ser conhecido, na tua ira, lembra da tua misericórdia. Deus aviva a gente, porque é a única maneira de Ele atrair você de volta, senão Ele te envia juízo. E como Ele não quer levantar a ira, Ele sabe que Ele está clamando por misericórdia. A única forma de Deus te quebrantar é pela bondade, mas quando você não escuta Ele, Ele vai permitir situações para te atrair de volta. Às vezes um aperto financeiro, crise no casamento. Deus está falando agora aqui comigo, que tem muitos jovens aqui, que faz muito tempo que não sente a presença. Esse é o culto de Ele voltar para você, de você sentir Ele perto. No candelabro, quando era queimado, a Bíblia diz que era não só o altar que tinha cinza, mas o candelabro era removido a cinza daquele óleo de azeite caindo sobre os 7 Espíritos de Deus. O candelabro, irmão, ele mantinha-se aceso no lugar onde era a preparação do pão, da presença, onde o santuário, na Antiga Aliança, era colocado, chamado Santo Lugar. Esse lugar era iluminado por azeite. Sabe o que representa? Que a única forma de eu manter a chama acesa é conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Quem vai te revelar Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo foi chamado para nos guiar a toda verdade. A única forma da igreja experimentar o avivamento, e eu creio na oração de Abacuque, que chegou esses dias. Irmão, nós olhamos o homem nesses dias se autodestruindo. Aquilo que para nós era seguro há muito tempo, só na mente. As crianças estão sendo atacadas. Alguém me ouviu? Diga amém. Há uma guerra espiritual terrível nos nossos dias.
E deixa eu dizer uma coisa, Deus vai furar a sua bolha, para trazer você para o lugar da palavra, para você ser um profeta nessa geração. Sabe, Deus quer tirar essa bolha evangélica de você, para você lutar contra a cultura do mundo, com sabedoria e com a forma certa de comunicar Deus, para que os seus amigos, sua família, sejam tocadas por esse amor. Sabe, você não precisa ser alguém fechado no seu quadradinho, eu não posso me desviar. Todas as vezes que você fala que você não pode, é porque você não conheceu a libertação. Porque a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade me liberta. Vamos lá, vou deixar algo polêmico. Jesus transformou água em vinho, sim ou não? A Bíblia diz que havia bebido muito, e mesmo assim ele transformou. Agora me fala uma coisa, se Deus é contra a embriaguez, e o texto diz que eles já haviam bebido muito, por que Jesus deu mais vinho para quem estava bêbado? Casca essa manga aí. A realidade ali fala de salvação, eu sei, na teologia ensina isso. Está falando da remissão, da salvação, do sangue de Jesus. Mas vamos para uma coisa aqui, na parte tradicional do casamento. Faltar vinho era uma vergonha. Quando eles chamam sommelier, é o nome. Sommelier, perdão. É o nome dado para o provador de vinho. O mestre-sala da época é chamado assim. Quando ele prova, ele fala assim: a gente, para impressionar, dá o melhor vinho no começo, você guardou o melhor vinho por último. Quem me ouviu? O que eu quero dizer? Levante a sua mão, você nasceu na geração certa, no tempo certo, de experimentar o último grande avivamento que está chegando. Eu estou falando de liberdade, e libertação não é proibição, é decisão em honrar a Deus com a libertação. Escute, Jesus não proibiu quem estava bêbado de tomar, mas também ele diz assim: eu não proíbo, mas quando ele se revelou em transformação ali, eu quero dizer exatamente o que ele propõe, a olhar para nós e falar assim: olha, o evangelho não é de proibição, o evangelho é de libertação. Vocês podem escolher a forma de me honrar, mas eu não vou proibir vocês de fazer o que não é para ser feito. Se o Filho te libertar, você é livre. Todas as vezes que a gente ouve, não pode isso, porque a palavra de Deus diz isso, eu sei, mas quando você entende, se você conhecer o que é melhor para você, você nunca vai andar com culpa e condenação dentro da igreja. Deus hoje te trouxe aqui para renovar você. Levanta a sua mão, eu quero liberar uma palavra. Deus está dizendo que a nossa geração vai ser avivado na obra de Deus, vai ser avivado na condição social, vai ser avivado para as missões. Eu vejo jovens que vão mudar de países aqui. O Espírito Santo vai ungir você com o seu propósito, para aquilo que você nasceu. Não dá para a vida inteira, olha para mim, não dá para você fazer uma coisa que cansa sem prazer. Para ter prazer, Deus precisa renovar você na palavra, no amor, nas promessas. E você não andará como Marta distraída, mas você será Maria, que vai estar aos pés dele, adorando e dando toda a atenção e prioridade para ele. Chega de fazer, seja um alguém. Você e eu precisamos entender que a preocupação da manifestação da glória de Deus já está na história. O avivamento está focado em Deus e não no homem. É a glória de Deus se revelando nas ações do homem para salvá-lo. Não é só prosperar o povo, é fazer com que esse povo se torne a mensagem e deixe Deus famoso no seu tempo. Repete comigo, precisamos deixar Deus famoso no nosso tempo. Mas nas nossas redes sociais só cabe a gente, né? Só cabe a gente. A gente posta tudo sobre nós. A gente tem vergonha de postar que somos cristãos. A gente tem vergonha. E Deus está dizendo: estou te dando habilidades novas, graça, sabedoria, para que o anseio de Deus seja cumprido nos tempos e lugares que Ele quer te enviar. Repete comigo, as vitórias do passado não são suficientes para hoje. Deus tem uma unção nova para você hoje. Eu preciso de um novo profundo, você também. Quantas vezes a gente se pega olhando a história: puxa, Deus me usava muito no passado, orava demais, pastor. Cara, isso não é mérito, isso é um prazer. Lembra da liturgia? Vamos lá, a liturgia mudei. Eu preciso emagrecer porque a necessidade, o diagnóstico médico, então eu me torno disciplinável para aquilo. Daqui a pouco aquilo não é mais dor, aquilo é um prazer. Deus quer renovar o prazer da igreja pela presença.
Repete comigo: devemos orar sempre por avivamento. É isso que o salmista diz: aviva, Senhor, o meu amor por Ti, aviva, Senhor, a Tua palavra em mim, aviva, Senhor, as Suas promessas, aviva, Senhor, o Seu nome em mim, para que eu não perca a autoridade no Seu nome. Devemos ansiosamente orar todos os dias. Salmo 42, verso 1, olha o que é avivamento nesse salmo: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por Ti, ó Deus, anseia a minha alma. Olha isso: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar de novo na Sua presença? Cara, essa necessidade que você tem, ela não pode ser transferida à sua esposa, ao seu marido. Essa necessidade que você tem não pode ser o seu discipulador. Ele te ajuda, ele é o facilitador do entendimento para a palavra de Deus entrar no seu coração. Me ouve, adolescente. Tem crianças da sua idade, ou menos que você, que eu acredito, tenho 37, eu me acho novo ainda, aleluia. Mas tem uma galera que é mais nova, e sabe, deixa eu dizer uma coisa: tem muitos adolescentes e jovens e crianças usando uma droga chamada K9, que está destruindo a vida deles. E Deus está dizendo: você nasceu para ser resposta. Saia da sua bolha. Tem muitos amigos seus ainda que hoje talvez vai se cortar na madrugada porque terminou um relacionamento, porque a única base que ele tinha era o namoro, e a menina deixou, ou o contrário, ou o cara deixou. Aí a pessoa entra por essa porta. Olha para mim, nós precisamos entender que a nossa alma só pode ser preenchido com coisas eternas. Eu sempre repito isso onde eu vou, e vou repetir aqui: não dá para você preencher o seu coração uma vez que algo eterno já preencheu. Não tente preencher com coisas materiais algo que só o Espírito Santo pode preencher em você. Isso é terrível. Tentar preencher com carência, com relacionamentos frustrados. Eu quero profetizar que essa geração não vai casar errado. Vocês terão melhores relacionamentos. Levante a mão. Todo espírito de rejeição Deus está quebrando na sua vida. Deus está te libertando dessa carência. Você vai voltar a se amar e amar a Deus acima de todas as coisas. Levante a mão. A palavra de Deus vai te despertar. É Deus que está te deixando de madrugada acordado. Você não tem insônia, é fome. O seu espírito tem fome de Deus. O que você tem não é depressão, cara, é angústia, porque Deus não te enche mais. Deus quer despertar a igreja. A oração deve ser a mesma de Abacuque, a nossa: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. O Mateus, que é meu filho, e a Giovana, que é meu filho, eles não vão herdar uma igreja chamada de Laodiceia, eles vão herdar a igreja de Filadélfia. Eu tenho uma porta, a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Cadê essa igreja? A igreja que vai continuar de pé, dizendo: Pai, eu pedi cobra, não perdi escorpião, nos deu o Espírito Santo, e Deus nos dará. Quem pode aplaudir e glorificar o Senhor? É isso. Avivar a sua obra, Senhor. Aviva-nos. Cara, tem hora que a gente escuta o louvor, não chora mais, porque aquelas notas, elas foram moldadas para isso, para tocar o nosso emocional. Eu sei que os salmos estão lotados, Deus falando da afeição. A preocupação emocional é muita. Sem um emocional instável, você não consegue ser espiritual. Sem estabilidade financeira, você não consegue ser espiritual. Você fica perturbado: como que eu vou pagar a conta? Segunda-feira está chegando. Deus é um Deus de provisão. Olha para mim, Deus não é um Deus da prosperidade, Deus não é um Deus da pobreza, mas Deus é um Deus de provisão. Ele não só prospera, Ele traz a provisão. Abacuque pede avivamento, e ele diz: confiando na sua justiça. Ele está dizendo: o mérito não é do povo de Judá, o mérito é do Senhor. Aí ele diz: ao contrário, na tua ira, lembra a tua misericórdia. Senhor, o dia que você ficar irado comigo, saiba de uma coisa: o Senhor enviou seu Filho, Jesus. Deus quer levar você para a solitude, não para a solidão. A solitude é o lugar que Deus preenche você no relacionamento que Ele tem com você e te ministra.
Sabe, tem alguns momentos que você vai falar para a sua alma, como salmista: ó minha alma, prega para você, faz com que a sua alma, lê em voz alta. Alguém está me ouvindo? Levante a mão. Deus está dizendo: faz com que a palavra seja avivada. Ele começa a dizer aqui, ó: lembra das promessas, Senhor. É como o Gideão. Olha para mim, gente, estuda a história de Gideão. A família de Gideão tinha guerreiros. Ele falava: da minha família os mais pobres, eu sou menos importante. Olha como ele tinha rejeição. Mas quando a Bíblia diz que Manassés e Efraim, por José, há uma bênção herdada, ele diz: olha, essa família é família onde levantará homens como leão. Gideão desconhecia, e ele precisava receber a visitação daquele anjo. Olha para mim, aquele anjo não aparece por aparecer. O cara recebe um anjo falando para ele que ele vai libertar o povo das mãos dos medianitas. Isso não é normal, porque lá atrás, um homem chamado Jacó disse assim: José, na sua descendência e na descendência de Efraim e Manassés, tribo de Gideão, pega isso aqui, no tribo de Manassés, haverá um anjo que eu lutei no vale de Jaboque. Como ele me livrou do vale, ele estará na sua descendência todinha. Alguém me ouviu o que eu estou falando? Levante a sua mão. Uma geração que anda com Deus abrirá o céu para a próxima geração. Uma geração que anda com Deus. Por isso que o anjo visita Gideão, porque foi liberada uma palavra 1000 anos antes de ele nascer, como libertador. Gênesis 48, leia lá. Na troca das mãos, ele diz: Efraim será maior que Manassés, mas ambos terão herança. Tem muitas coisas que vai ser descortinada na tua vida. Levanta a sua mão. Você não nasceu para ser dessa forma. A sua família, os seus filhos, os seus pais não morrerá nas drogas. Você não morrerá na pobreza, na dificuldade. Deus levantará você nesse tempo para ser alguém que foi chamado segundo a promessa de Deus. É isso que eu estou falando. A promessa de Deus é o que faz eu estar vivo. Quer uma promessa? Vou te dar. 1 de João, capítulo 2, versículo 23. Esta é a promessa que Ele nos fez, de vida eterna. Tem promessa sendo renovada hoje. É pela promessa que eu vivo e você vive. Sem promessa não há esperança. Renova a sua vida nas promessas que Deus te fez. Começa a anotar, a lembrar: olha, essa palavra profética foi um mês atrás. Será que eu estou vivendo? Será que eu não estou vivendo? Lamentações, terminando, Jeremias 5:21, eles não me deram horário, mas eu preciso terminar. Jeremias 5:21 diz: restaura-nos, Senhor, faça-nos voltar para o Senhor, renova os nossos dias como antigamente. Olha isso. Jeremias clama por avivamento. Ele pede renovo na sua geração. Ele fala: renova, eu quero voltar para ti. Avivamento não é mérito da igreja, é o favor de Deus. O avivamento é obra de Deus e não do homem. Repete comigo: a igreja não agenda avivamento, ela pode apenas buscá-lo. A igreja não é dona de agenda do Espírito Santo, mas o Espírito Santo agenda a igreja. Repete comigo: essa semana Deus quer te guiar. Olha para o seu irmão e fala isso. Fala assim: meu irmão, meu amigo, xará, brother, parceiro, deixe que o Espírito Santo agende você essa semana. Outra coisa que Deus acabou de falar comigo: não chore por quem Deus tirou. Deus tirou essas amizades. Deus tirou esses maus obreiros. Deus tirou essas pessoas da sua vida, você querendo trazer de volta. Cientificamente falando, você tem neurônios chamados, estude isso, neurônios espelho, psicólogos que tem aqui, acho que já ouviu falar isso. Seus neurônios, toda observação, toda repetição, tudo que ele vê, seja cor, ele armazena. E ou torna referência ou cópia. É um xerox, esses neurônios chamados espelho. Então quando você tem referências boas, você vai ter comportamentos modelados de acordo com essas referências. Alguém me ouviu? Diga amém. Agora, quando você tem relacionamentos tóxicos, e esses relacionamentos fazem mal a você, Deus tira, porque Ele está poldando você para dar mais fruto. Porque você tem cópia ruim, e Deus não quer que você se modele a essas pessoas. Ele quer te dar pessoas que são referências para você.
E eu defino o que é discipulado. Discipulado é o que Paulo disse: me imitem, fazendo assim, vocês estão fazendo igual Cristo. Discipulado é imitação. Até seu cérebro capita falando: olha, essa é minha líder, essa é a minha referência. Por isso que muitas das vezes quando o diabo infelizmente arranca a liderança, destrói a liderança ou derruba alguém, as pessoas caem. Por quê? Se fere o pastor, se dispersa a ovelha. Porque a nossa referência está errada. E Deus está dizendo: isso não é só científico, é espiritual. A gente encontra paternidade na igreja, a gente encontra amor, relacionamentos, amigos. Mas depois de um tempo, a Bíblia diz que como ferro afia ferro, o amigo aprende com o outro. Sabe, as nossas vidas, gente, olha para mim, esse dia nunca mais vai voltar. Deus te trouxe aqui para você pôr lenha no fogo, para continuar o altar aceso. Você pode levantar a sua mão e receber. Tem muitas pessoas que estão me olhando com o olho de coruja. Dê um glória a Deus aí, por favor, meu irmão. Escute, nós precisamos de uma crise para sair dela. As crises, olha que coisa linda. A Bíblia diz assim: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você como trigo. Olha isso, gente, está na Bíblia. Aí Jesus fala assim: isso que intriga, olha que louco. Mas eu intercedi, Jesus falando para Pedro, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfaleça. Primeira coisa que eu acho que eu consigo identificar nesse texto. Repete comigo: eu tenho um intercessor. Paulo escreve em Romanos 8 que Jesus continua intercedendo por nós diante do Pai. Repete comigo: você tem um intercessor chamado Jesus. Jesus ora por você ainda hoje. Segunda coisa que a gente aprende, a primeira é essa: temos um intercessor. A segunda, gente, isso é incrível. Repete assim: Jesus não repreendeu o diabo, mas ensinou a Pedro a vencer as suas próprias guerras. Vença as suas guerras, cara. Vença as suas crises pelo Espírito. Outra coisa que a gente aprende, olha para mim. Pedro, você precisa aprender as suas guerras. O mundo espiritual é assim. Mas eu não deixei, e eu intercedi para que a sua fé não esmorecesse. Olhem todos para cá, aprenda isso. Peneira para deixar o que é mais fino embaixo e o grosso em cima, sim ou não? Como é que o diabo quer peneirar Pedro? Ele está dizendo o seguinte: deixa eu provar a fé de Pedro, para que o homem Pedro sem fé fique embaixo, e o homem Pedro que o Jesus protege na intercessão fique em cima. Se o diabo peneirasse, Pedro ia ser achado em falta. Sabe o que o diabo quer fazer? Que ele escreve na sua epístola, no capítulo de número 5, que o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, para destruir a fé. O diabo é papador da fé. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que você se esfrie, para que eu mate e destrua você. Ele quer homens e mulheres na igreja sem fé, mas Deus te trouxe aqui para lembrar que a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém está ouvindo aqui? A sua fé está sendo fortalecida hoje. Você não vai vacilar, você vai se erguer como igreja. Deus vai fazer a Lagoinha, Caieiras multiplicar cultos, grupos de crescimento. Eu vejo mais uma igreja sendo plantada, mais jovens, mais adolescentes, mais casamentos sendo alcançados. Quem vem adorar, levante a sua mão. O Espírito profético, o Espírito Santo está nessa reunião. Essa é a noite. Você que ora em línguas, abre a tua boca aí, solta essa unção, solta essa glória. Olha o símbolo da sua igreja, põe aqui para mim. Olha o símbolo da sua igreja, é o derramar do Espírito sobre toda a terra. Alguém me ouviu? Vocês viverão um avivamento poderoso em Caieiras. Levante a mão. Eu estou dizendo que comércios e empresas serão abertas nesse lugar. Deus está dizendo que escolas serão abertas nesse lugar. Levante a mão. Essa é uma noite de visitação do Espírito sobre você. Isaías 64:1, quem dera, nós cantamos, abrisse os céus e descesse aqui.
Quantos querem visitação do Espírito? Levante a mão. Quantos querem que Deus visita seu povo? Levante a mão. Isso é avivamento. Cadê os meninos para tocar aqui? Isso é avivamento. É Deus visitando o seu povo. Está na hora, gente. Hurakamachandaraia. Eu nunca vi um homem e uma mulher de Deus cair assim, ó. Você não cai em pecado de joelho. Os sacerdotes não oravam de joelho, eles oravam deitado. Lembra de Davi? Se ungia e deitava, ó. Olha a posição do sacerdote. Um homem e uma mulher que está nessa posição, ele não cai, mas ele levanta uma geração. Olha para mim. Não finalizei o que eu disse em Pedro. Pedro, mas eu intercedi por você. E quando tu te converteres, fortaleça os seus irmãos. Olha isso. Só alguém convertido ama fortalecer uns aos outros. Só quem se converteu tem prazer de edificar a igreja e não dividir a igreja. Só que alguém, como Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Deus está dizendo, estou levantando, Paulo diz, um ministério de socorro, um ministério de consolo. Deus está te dizendo aqui, você não precisa ser pastor, você precisa ser cheio do Espírito Santo para abrir teu braço. Isaías diz, eu te ungi para curar os quebrantados de coração, e o espírito abatido, em vez de luto, vestes de louvor, em vez de cinza, óleo de alegria. Levante a mão. Tem um óleo descendo hoje sobre a Lagoinha Caieiras. Tem cura de Deus descendo sobre adolescentes. Deus está renovando os seus dias. Deus está renovando a missão. Você vai terminar a sua faculdade cheia do Espírito Santo. O diabo vai ter que mudar na tua cidade. O diabo vai ter que mudar na tua família. O diabo vai ter que mudar da onde você mora, porque quem é aceso, quem é cheio do Espírito Santo, expulsa as trevas, porque a luz chegou. Irmão, olha para mim. Jesus te deu autoridade. Repete comigo, Jesus me deu autoridade. Você imagina você chegando na sala de aula, ou fazendo a faculdade online, você abrindo a tela, aquelas pessoas que estão ali caindo endemoniadas, e Deus usar você para expulsar os demônios. Imagina você chegar na sua sala, a sua professora caindo endemoniada, só porque você entrou naquele lugar, porque você carrega a presença do Espírito Santo. Olha para mim, nas escolas não haverá morte, haverá avivamento. Nas faculdades haverá avivamento. Deus conta com você. Deus te ungiu para essa hora. Turacaba Xandaraia Sorabagai. Fica de pé. Oh, glória. Olha para mim, um pouquinho mais baixo. David Wilkerson, um pastor norte-americano. Ele ganhou um traficante chamado Nick. Tem no YouTube, Nick, o testemunho de Nick. Nick batia no pastor, porque o pastor evangelizava ele. Uma das piores gangues de Nova York, chamado Mau Maus. Esse líder era o Nick. David Wilkerson ia até lá onde eles se reuniam, ia lá, pregava o evangelho. O Nick batia no pastor. Olha a paixão que esse cara tinha por almas. Passando o tempo, Deus levantou ele com o ministério Desafio Jovem. 8.000 jovens foram ganhos para Jesus. E não só isso, segura. Um dos maiores projetos de restauração de jovens nasceu com esse homem. Toda casa de recuperação, clínica hoje, que recupera drogados, o modelo, oração e palavra, nasceu com o David Wilkerson. Olha para mim. Ele escreveu um livro pela editora Betânia chamado A Cruz e o Punhal. A Cruz e o Punhal. Esse livro virou um filme nos seus dias. Olha para mim. O relato diz que esse filme, 30 línguas, 30 nações, 30 línguas, ou seja, idiomas que não falavam inglês foram alcançados, além dos ingleses. 150 países assistiram o filme A Cruz e o Punhal. Dados relatam que foi o filme mais visto no mundo. Sabe quantas pessoas foram alcançadas? 50 milhões de pessoas.
Olha para mim, levanta a sua mão. Deus vai te dar um projeto que vai trazer muitas almas para Jesus. Levante a mão. David Wilkerson morreu, mas você está viva, você está vivo. E Deus quer te ungir com projetos que vai ganhar muitas vidas para Jesus. Quantos podem glorificar Ele nessa noite? A igreja, irmão, é o maior fabricador de talentos. Olha para mim. O Senhor me deu uma palavra quando eu estava na Alemanha em dezembro. Os próximos anos da minha vida eu vou investir em cinegrafia. Eu vou reaprender. Eu estou indo morar fora para isso. A gente não precisa de um Netflix. Tem muitos testemunhos, transformação de família que aconteceu aqui dentro, que precisa virar exatamente um documentário. Deus vai dar estratégia para essa igreja. Alguém me ouviu? Não é só para dar testemunho, é para contar para essa geração numa linguagem que eles entendam que Deus é vivo, que Ele é real. Repete comigo: eu creio que o Espírito Santo está aqui nessa noite. Antes de eu orar, porque senão depois não dá tempo, tem uma palavra profética aqui. Repete comigo, número 4. Em hebraico é Dalet. O que simboliza Dalet, pastor? Repete comigo, simboliza abertura, porta, caminho, entrada. É o que Deus está falando nessa igreja. Cortinas do tabernáculo, Êxodo 26:36. 4 cores na cortina. Escute isso. Na Páscoa, no 14º dia, o cordeiro deveria ser guardado. Os reinos, nos dias de Daniel, era 4 reinos mundiais. Outra coisa que a gente aponta: 4 vezes de restituição. 19:8 de Lucas, Zaqueu diz: se eu roubei alguém, vou restituir 4 vezes. Quem está me ouvindo, diga amém. Gênesis 2, versículo 10 diz que no Éden nascia um rio que era do Éden, com 4 braços. Alguém me ouviu, diga amém. Diga assim: os ventos e os anjos nos 4 cantos da terra protegia aqueles ventos. Olha isso. Os 4 evangelhos. Repete comigo, os 4 evangelhos. Repete comigo. Apocalipse diz que os 4 seres viventes adoram o Senhor de dia e noite, dizendo que Ele é santo. Repete comigo, os querubins. Ezequiel 1:10 diz que tem 4 rostos. Quem me ouviu, diga amém. O número 4 na Bíblia representa a criação e a totalidade de Deus. É o que Deus vai fazer nesse ano, nessa igreja. Repete, levante a mão. Haverá restituição, ensino, crescimento, revelação. Deus vai fazer coisas que vocês não viveram ainda nesses dias na sua vida. Esses 4 anos, pastor Renan, serão anos. Esses 4 anos, os próximos anos dessa igreja, será anos de crescimento e pastoreio. Deus vai levantar uma equipe leal, fiel. Uramai de Kalamashuri Andaraia. Deus está dizendo que pôs uma redoma de fogo para não tocar na sua integridade, viu, homem? Deus está falando com você. O seu caráter foi forjado na cruz, não foi forjado na mão de Márcio Valadão, não, viu? Foi Deus que te salvou, cara. Deus está dizendo que está quebrando toda a desconfiança do seu pastoreio, porque quem te levantou foi Deus. Repete comigo, ano da totalidade. Repete comigo, de portas abertas, de estrada e de caminho e da restituição. É esse ano. Levante as suas mãos. Espírito Santo, vem. Você que ora em línguas, comece a orar agora. Levante as suas mãos. Começa a tocar comigo. Nós vamos liberar o fogo de Deus. Eu quero chamar os pastores e líderes aqui na frente. Vem aqui na frente. Você que é líder de ministério, pastor, vem aqui na frente. Fica aqui na frente do altar, virado para a igreja. Você que quer ser tocado pelo Espírito, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Eles vão orar por você. Eles vão orar por você, vem. Você que não ora em línguas, vem. Deus vai te batizar, vai tocar em você. Essa é uma noite. Você que está angustiado, cansado, vem. Pegue um daqui, ó, na fila. Eles vão orar por vocês e liberar unção. Se você crê,
Sai do seu lugar e vem. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Você que quer entregar sua vida a Jesus, vem. Recebe essa unção, recebe esse renovo, recebe esse despertamento. Agora, saia do seu lugar e vem. Deus está te enchendo agora. Essa é tua noite. Essa é tua noite. Ai, agora!
ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Canta! Pode vir queimar, pode vir queimar, eu ainda tenho fome. Canta! Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, eu ainda tenho sabe que o esperamos e a partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Vem, tome o lugar de honra. Perfumamos ela toda. Pura baixada lava. Que foi morto, mas ressuscitou. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, nós te damos toda a honra. Nós te damos toda a glória. E ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, nós te damos toda a honra. E nós te damos toda a glória. E ao Cordeiro. Oh, Espírito Santo, levante as suas mãos. Diga assim comigo: vivifica-me, Senhor. Vou mudar essa palavra, diga assim: me renova, Senhor, no seu nome, nas suas promessas, na sua palavra e no seu amor. Repete comigo: avivamento
É renovo no seu nome, nas suas promessas, na sua palavra e no seu amor. Deus está fazendo isso, vai te dar um novo profundo. Marina, vem aqui com o Tiago, seu esposo. Cadê os novos líderes aqui? Vem aqui. Os novos líderes que vão assumir. Não era para falar, não sei, mas eu tenho uma palavra de Deus para eles. Vem aqui, filha, você e seu esposo. Olha para mim. Antes de Deus te dar um título, Ele quer te dar o coração dele para você. Porque se Ele te der o coração dele, olha para mim, Samuel respeitou Eli, que era um líder caído, porque quem levanta o líder é Deus. Se Deus deu o coração a Samuel para respeitar a liderança de Eli, o que ainda mais Deus vai dar um coração para a igreja, para respeitar a liderança que está sendo constituída. Olha para mim, todas as vezes que você se sujeita uns aos outros, que Efésios diz, você está se sujeitando à autoridade de Jesus que está sobre eles. E todas as vezes que a igreja vê líderes se levantar, a igreja está ganhando novos líderes no seu coração. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu ministro para a liderança há muito tempo, mas uma coisa que o Senhor sempre me deu, eu aprendi a orar com uma mulher de coque, que ela não cortava o cabelo dela vinha até aqui. Eu tenho 20 anos de crente. A irmã Miriam me ensinou a orar. Eu chegava na casa dela 8 horas, às vezes ela falava, vem de jejum na próxima sexta. Aí ela fala, essa sexta você vai trabalhar muito na vigília, que era uma vigília. Ela fala, você vai comer o bolinho de fubá e o café. E ela falava assim, ó, você começa a orar 10 horas, só levanta a hora que eu te mandar. Eu era do bola de neve, ela fala assim, eu estou te fazendo um bola de fogo. Foi a igreja que eu me converti, irmão. Tenho muitos amigos lá ainda. Deixa eu dizer uma coisa, vocês têm uma referência aqui, e Deus está levantando uma referência nova para vocês. A Bíblia diz, dar-te-ei pastores que apacentarão com sabedoria e inteligência. Repete comigo, não é Deus que dá o povo para pastor, diga, é Deus que dá pastor para as ovelhas. Deus está levantando novos líderes hoje. Eu queria que vocês orassem por eles, porque hoje eu vi um cajado na mão de vocês. Isso é um treinamento, é uma preparação. Deus vai tirar a timidez de vocês. Deus está dando sabedoria como trabalhar. Eu vi o Espírito Santo soprando no coração de vocês. Ele vai ensinar vocês a pastorear. O Senhor está dizendo que Ele vai te dar uma unção para a psicologia da alma. Abraça ela. O Senhor está dizendo, mulher, não se sinta incapacitada, porque eu capacito e eu escolho. Escolhi Moisés, eu escolho você. Eu escolhi Alabashuri Andaracaia Sérvia. Eu escolhi Moisés, eu te escolho, homem. Darai Tomitéria. Eu estou dizendo hoje nesse altar que eu te honrarei. Dalai Tomentrialá. O meu Espírito te deu sabedoria no profissional, o meu Espírito te deu sabedoria para lidar no relacionamento, e não será diferente no ministério. Olha para mim, aprenda isso. Não existe sabedoria nos negócios e falta de sabedoria na família. Ou você tem ou não tem. Ou você tem sabedoria para todas as áreas, ou você não tem para nenhuma. Se Deus te deu sabedoria, foi para todas as áreas. Alguém pega isso? Você terá sabedoria em todas as áreas. Hoje eu vi um manto espiritual e profético sobre vocês. E Deus está dizendo assim, ó, o texto que Deus me deu foi esse, eu termino. Moisés, fala para Arão estender a vara do lado de fora, diante de todos os líderes que vão ser escolhidos. E a vara de Arão vai ser a que vai florescer. Isso tem a ver, esse tomar a posse do ministério tem a ver com a vida de vocês. A Bíblia diz que houve amêndoas e 2 rosas, uma branca e uma rosa. A rosa branca, ele está dizendo, esse foi o tempo de esmagamento, onde as coisas não faziam sentido, onde as coisas não se encaixavam, e eu estou alinhando um tempo 2.
doce de amêndoas na vida do casamento e na vida de vocês. Eu vi as sementes caindo. Deus está dizendo que eu estou preparando novos odres para o meu novo vinho. Até eles vão discipular vocês. Porque o que Deus vai fazer na vida deles é envio. Deus vai fazer envio na vida de vocês. Primeiro Ele está preparando para depois enviar. Porque Deus está dizendo que haverá extensão do que Deus está fazendo aqui hoje. Ore por eles. Essa é a palavra que Deus deu para a vida de vocês. Pastor, esses 4 anos serão anos de portas abertas. Muitas igrejas nasceram daqui, e Deus está dizendo, novas igrejas vão nascer desse útero saudável. Ele está dizendo que Paulo diz assim, o que sela o ministério apostólico, diferente dos sócios apóstolos na plantação, não somente é os sinais e maravilhas que seguem os prodígios, é a dor, é a solidão, é a falta de dinheiro, é o perigo de muitos irmãos, é a ferida. Ele está dizendo que é o espinho, é o sofrimento que sela o verdadeiro líder e o pastor. Mas Deus está dizendo que Ele enviará socorro e consolo para a grande obra que Ele tem através da sua vida. Deus está guardando a sua família hoje. Deus está dizendo que está quebrando hoje todo espírito de tristeza e de angústia com a preocupação da obra. Deus está dizendo que você sacrificou muito pelo altar, e muitos líderes vão reconhecer. Eu vejo pedido de perdão para você. Eu vejo Deus, pessoas reconhecendo na sua vida. Há uma unção. Ei, Deus está dizendo que o ministério pastoral e profético está nascendo e crescendo nessa igreja. Ei, olha para mim. Vocês não precisam de gente famosa aqui. Deus está levantando essa casa com unção. Deus está levantando pessoas com unção nesse lugar. Vocês não precisam bancar. O nome não vai à frente do nome de Jesus. É o nome de Jesus que faz a obra crescer. Vocês não precisam trazer cantor famoso e colocar 5 mil, 3 mil na mão do cara. Pega esses 3 mil, faz um palco na rua, evangeliza Caieiras, que vai dar muito mais almas. Ei, Deus levantou vocês. Essa porta ninguém fecha. Levante as suas mãos. Multiplicação, vidas, almas, jovens desse lugar. Ergue as suas mãos agora. Toque a trombeta em Sião, igreja. Que haja avivamento em Caieiras. Que haja avivamento nas famílias. Levante a mão agora. Que o fogo de Deus encha. Que o fogo de Deus encha. Novos dons, revelação do chamado agora, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto eu estava fazendo uma oração, eu vi o nome pedagogia aqui na frente. Deus está dizendo que vai levantar novos professores. Deus está dizendo que o curso que você está fazendo foi Ele que gerou. Alguns estão pedindo testificação. Deus está dizendo, eu vou levantar você com uma unção, não só para ser professora. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje ungindo pessoas. Moça, você está assim, a mão no queixo de óculos. Isso, levanta a sua mão. O Senhor está dizendo para mim, diga para ela que hoje eu coloco um cedro nas mãos dela. E Deus está dizendo, assim como o rei Esther, eu vou te honrar. Você vai trazer grande livramento para a sua casa. A sua vida aqui não foi à toa. Deus está carimbando um passaporte nas suas mãos. Deus está dizendo, hoje eu começo a fazer um novo tempo na sua história. Deus está dizendo, não tenha pressa, porque o que vem na sua vida vem através da oração e da fé. Eu vou levar você a lugares, a pessoas. Se prepara que você vai curar suas amigas. Se prepara que eu vou te levantar. Ei, há uma autoridade nos seus ombros. Deus está me dizendo, eu estou ungindo você.
com uma unção de realeza, como ungir Esther para trazer livramento para o povo. Deus está te levantando, moça. Aplauda Jesus, irmão, senão a gente não vai embora. Aleluia. Quero agradecer, irmãos, a vida de vocês, Marina, Tiago, seus nomes, Letícia e Diego, Joyce e Diego, glória a Deus, nome lindo. Deixa eu dizer algo para vocês, a nossa geração vai viver o último grande avivamento. Nos próximos 3 anos, alguns de vocês vão ser levados a uma vida de oração tão profunda, que vão fazer parte do que Deus está falando nessa igreja. Com seus olhos vocês verão isso. Amém? Tomam posse. Pai, eu te agradeço por essa reunião. O Senhor é nosso Pai. Nós te agradecemos por tudo que foi feito, tudo que ainda vai ser feito através da Igreja Lagoinha Caieiras e de outros ministérios que estão aqui, Senhor. Que essa noite leva-nos a orar mais, a buscar a sua face, a experimentar da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Obrigado, gente. Amo vocês.